Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. Alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses três arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilza Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da UCP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses 3 arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos. Meus irmãos, muito boa noite. Como é bom nós estarmos aqui para exaltar esse maravilhoso Deus a quem servimos. Abra sua Bíblia comigo, livro dos Salmos, Salmo 93. Livro dos Salmos, Salmo 93. A palavra do nosso Deus nos diz assim: o reino do Senhor, ou reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. E o último versículo nos diz: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Quando nós estamos como igreja diante da presença do nosso Deus para adorá-lo, nós devemos buscar de Deus o perdão, a confissão dos nossos pecados, o nos colocar de modo adequado diante do nosso Deus. E hoje, em especial, nós também participaremos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e assim beba. Ele está dizendo para mim e para você que eu não posso examinar a sua vida e você não deve examinar a minha. Neste instante, neste momento, na oportunidade agora, nós devemos examinar cada um a nossa própria vida. E se você, examinando a sua vida, compreender e entender que há algo de errado, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Ele está dizendo que é quase impossível um servo de Deus examinar a vida, ver que tem algo errado e continuar naquele erro. Então o servo de Deus verdadeiro, ele vai fazer um autoexame, e após ele fazer esse autoexame,
ele vai sim confessar o que precisa diante de Deus, vai colocar-se diante de Deus e vai encontrar o perdão do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus é rico em perdoar. Por isso eu convido você nesse instante, que você possa abaixar sua cabeça, buscar a Deus em oração e desde já se preparar para o momento da ceia, para esse momento onde nós celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo e também a sua ressurreição. Vamos orar nesse instante? Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus misericordioso, Deus santo, Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas, mas que tem, ó Deus, dia a dia nos dado oportunidade de nos arrepender. Tem nos dado, Deus, oportunidade de nos dobrar diante do Senhor. Tem nos dado oportunidade de buscar, ó Deus, com intensidade a Tua presença e de encontrar, ó Deus, no Senhor o perdão que nós tanto necessitamos. Honrado e exaltado seja o Teu santo nome, Deus, pois o Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor está presente, ó Deus, onde cada uma das pessoas espalhadas pela face da terra estão adorando o Senhor e buscando a Tua presença, com sinceridade de coração, com o coração, ó Deus, pronto diante de Ti. Por isso, Deus, nós agradecemos, porque o Senhor é que motiva, ó Deus, o nosso coração a se movimentar, a sair de casa e estar aqui junto com os nossos irmãos. Pai Santo, nós também, ó Deus, clamamos que o Senhor jamais, ó Deus, deixe que o nosso coração seja teimoso nos erros, nos pecados, nas iniquidades. Pelo contrário, Deus, que ao ouvir a Tua voz, que ao ler a Tua palavra, que ao sermos, ó Deus, confrontados pelo Senhor, possamos quebrantar o nosso coração diante de Ti, ó Deus, nos arrepender e buscar o Teu perdão. Ensina-nos, ó Deus, a confessarmos os nossos pecados. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos verdadeiramente arrependidos do mal que temos feito, daquilo que temos, ó Deus, feito e tem desonrado o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a andar segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade, para a honra, glória e o louvor do Teu nome. Prepara-nos, Pai Santo, para esta noite participar, ó Deus, deste momento tão especial da ceia do Senhor. Um tempo, ó Deus, onde nós temos a grata satisfação de usar, ó Deus, e de poder compartilhar desse meio de graça, que é uma renovação de aliança, que fortalece, ó Deus, a nossa caminhada contigo, e que lembra também a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos na perspectiva da ressurreição e volta do Senhor Jesus Cristo, de que Ele virá buscar a sua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a ter no nosso coração a confiança somente em Ti, para continuarmos, ó Deus, vivendo mesmo em meio ao caos, certos, ó Deus, de que o Senhor está conosco em todos os momentos. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, convido os presbíteros que estejam aqui à frente
A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu, entregou aos discípulos e disse: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, ele tomou o cálice, e ele então disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, o sangue que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. À medida que os presbíteros passarem, você vai tomar os dois elementos e já participar deles, assentar-se no seu lugar e estar em oração. Essa mesa não é uma mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Essa é a mesa do povo de Deus, daqueles que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja que fazem parte. Então eu convido você que participe conosco. A Bíblia Sagrada diz que quando participamos desse momento, de forma sincera e correta, nós somos abençoados, mas se participarmos de forma errada, a maldição vem sobre a nossa vida. Por isso, eu espero que você participe, compreendendo perfeitamente o que o Senhor Jesus fez e o que este momento significa para a nossa vida. A Bíblia Sagrada nos diz que após 3 dias da morte do Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então houve grande alegria e celebração. Todas as vezes que a gente lembra da morte de Cristo, nós também devemos lembrar da sua ressurreição, do seu grande poder, da sua grande glória. Por isso nós vamos celebrar o Senhor nesse instante com cânticos, e vamos adorar o nosso Deus e dizer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é Deus maior
do que todas as coisas. Vamos louvar o Senhor com a nossa equipe de louvor. Maior que forças, maior que leis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá.
ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus e paz, quero viver na vida em ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver na vida em ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver na vida em ti. Amém, Jesus. Adoramos ao Senhor, Tu és o nosso Deus. Exaltamos o Teu precioso nome. Só o Senhor é digno, meu Pai. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Exaltamos o Senhor, meu Pai. Muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada por sermos chamados teus filhos e nos curvar diante do Senhor e reconhecer a tua grandeza sobre as nossas vidas e sobre tudo o que existe. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como é bom saber que nós temos um Deus que é exaltado, que é adorado, que é engrandecido. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 46, verso 10.
Salmo 46, versículo 10. Este é um salmo extremamente conhecido. Um salmo que fala sobre Deus sendo nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. E já lá no finalzinho do salmo, o versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus nos diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Como nós acabamos de cantar agora há pouco. Nós vamos falar nessa noite, embora o texto diga aquietai-vos, nós vamos falar sobre inquietação, que é algo que tem sido recorrente na vida do povo brasileiro e do povo de Deus nos últimos meses. É uma inquietação que nós talvez pensamos que duraria 15 dias, 20 dias, nós já estamos aí perto dos 170 dias, vivendo ou convivendo com essa grande inquietação. Mas quando eu falo, e a gente vai falar essa noite sobre inquietação, Deus é um Deus que aquieta e é um Deus que inquieta. Certa vez eu iniciei um trabalho aqui na nossa igreja e eu cumprimentei os irmãos dizendo o seguinte: paz e perturbação, amém, irmãos? Aí, dona Osânia, todo mundo falou amém na hora. É o costume, né? Aí eu repeti, falei paz e perturbação, todo mundo ficou calado. Mas Deus é o Deus que traz paz e é o Deus que também traz perturbação. Ele é o Deus que aquieta e inquieta. Ele faz as duas coisas na nossa vida. Quando nós pensamos em Deus, ora Ele nos aquieta, ora Ele nos inquieta. Aquieta uns e inquieta outros. Quando nós pensamos sobre Deus, depende de cada situação ou da situação de cada um. Ele que sabe se Ele vai te aquietar ou se Ele vai te inquietar. O tratamento na base da aquietação funciona perfeitamente bem. E o tratamento na base da inquietação também funciona perfeitamente bem. As terapias são diferentes, mas dão certo. Tanto uma quanto a outra. Quando a gente pensa em Deus, Ele aquieta quem está em perigo, quem está em angústia, quem está em sofrimento, e levanta os olhos e pergunta: de onde me virá o socorro? Como diz lá no Salmo 121, versículo 1. Então ele diz: o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele te aquieta. Mas Deus é o Deus que também inquieta quem está seguro demais de si. Quem está pensando a seu próprio respeito e a respeito da sua alma, além do que convém. Como lá em Lucas 12, verso 19, aquele rico tolo que disse assim: eu tenho em depósito muitos bens, vou descansar, comer, beber, regalar, destruir os meus celeiros, construirei outros. Mas aí o verso 20 de Lucas 12, Deus manda um recado para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma.
Aquele era um caso de inquietação de Deus, não de aquietação. Mas quando nós falamos sobre inquietação, há uma inquietude que é nata. Você sabia disso? É natural. É provocada pela falta de Deus. Quanto mais longe de Deus uma pessoa está, mais inquieta ela ficará. Mais inquietação ela terá. Enquanto não se satisfazer e não buscar satisfazer a sede que a pessoa tem de Deus, a necessidade que ele tem de Deus, a alma dele nunca vai se aquietar, nunca vai sossegar. Como diz lá o Salmo 42:1, como a corça suspira pelas águas, assim, Senhor, eu tenho sede de Ti. O ser humano tem sede de Deus. Ele precisa estar próximo e saciar essa sede. E essa inquietude que vem de uma sede de Deus, de um anseio por Deus, pelo Senhor, é mais forte do que todos os anseios que você pode ter. Essa é uma ansiedade, como diz o Salmo 136, é uma ansiedade mais do que o guarda da madrugada pelo romper da manhã, para que acabe logo o seu trabalho, o seu serviço, mais ansioso do que aquele que olha para o relógio querendo ir embora, da hora dele ir embora. Essa sede de Deus, ela é tal, que é desse jeito. Há então uma inquietude por causa de uma necessidade interior que eu e você temos de Deus. E essa necessidade de Deus, que causa tanta inquietação em nós, ela é maior do que o sucesso, ela é maior do que o lazer, ela é maior do que o amor. É algo que muitas vezes é estranhado por nós, essa necessidade de Deus, porque ninguém consegue se livrar dela. É uma inquietação que não te deixa, e a quietude ou aquietar só é possível quando se descobre e se mantém uma comunhão agradável com Deus, proximidade de Deus, estar perto de Deus. Ou você se liga a Deus, ou você continuará inquieto, buscando, perturbado, ansioso. Além dessas, a outra opção seria você fazer, como diz lá em Atos, capítulo 9, versículo 5, mas lá diz que não é bom você recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Recalcitrar é teimosia, obstinação, resistência, rebeldia. É aquele que tenta resistir. E se você continuar lutando contra essa sede de Deus, essa necessidade de Deus, essa inquietude que está dizendo busque a Deus, você vai ficar aí lutando contra algo que vem do Senhor, que só pode ser preenchido com Ele. Um teólogo diz que há um vazio no meu coração e no seu, um trono vazio que só pode ser ocupado pelo Senhor. Você pode tentar colocar a família nesse trono, seus desejos nesse trono, suas vontades nesse trono, seus pensamentos nesse trono, seu sucesso nesse trono, mas você continuará vazio, você continuará sem ser preenchido, até que você preencha completamente o vazio que você tem do Senhor. Isso é uma inquietude, a inquietude pela falta de Deus. 3, pensa aqui comigo. Existe uma inquietude pelos cuidados naturais que a vida produz. Então, existe a aquietação que Deus traz, ou a inquietação que Deus traz. Segundo, existe uma inquietação que é a falta de Deus, e existe uma inquietação que é natural da vida, que são as preocupações que eu tenho e que a própria vida, minha e sua, ela produz. E Jesus, ele sabia tão bem disso, ele entendia tão bem disso, ele entendia tanto esse problema, que durante a sua passagem por essa terra, ele fala sobre isso, sobre essa inquietude.
Então ele vai dizer para nós que é preciso confiar na providência de Deus. Como que ele diz isso? Dizendo assim: Deus sustenta as aves dos céus, Deus cuida, né, dessas aves de tal forma que elas não semeiam, não colhem, contudo, vosso Pai Celeste cuida delas. Então ele faz uma pergunta: será que ele não cuidaria de você? Será que ele não cuidaria da sua vida, se ele cuida até dos pássaros? O Senhor Jesus continua dizendo: ele veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Ele faz ou colore, perfuma, né, a vida com os lírios do campo. Ele cuida de cada uma daquelas ervas. Será que ele não pode cuidar de você, da sua vida? Então, para a inquietude que a própria vida nos proporciona, Deus então já providenciou na pessoa de Jesus. Mateus 6,34, o que Jesus diz lá? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amanhã é feriado. Aí é que você não devia se inquietar mesmo, mas já tem gente inquieta com o dia de amanhã. Tem gente com tanta coisa para fazer amanhã que ele já está assim, falando assim: nossa, eu já estou cansado. Inquietação pelo dia que nem chegou. E a excessiva preocupação com necessidades básicas da vida causa muita inquietação em nós, mas não leva a nada. É uma agitação que não leva a lugar nenhum. Você não consegue resolver essa inquietação. Você talvez fique inquieto pelas necessidades básicas do tempo de agora, do dia de hoje, e de repente amanhã você está inquieto de novo. Está preocupado de novo. Eu me lembro que, certo mês aí, eu olhei para a conta de água e vi que ela veio um pouquinho mais alta. Eu falei assim: nossa, quanto que vai vir do mês que vem? Já fiquei preocupado. Nem tinha usado a água ainda. Nem sabia como é que ia ser. Acontece com você? Quando você pega uma conta de luz e está muito alta, a água. Aí esse mês, quando eu fui lá na caixinha de correio, peguei a conta de água, olhei para a conta de água, você já pega preocupado, não é? Você já vai, primeira coisa que você faz com a conta de água, você nem olha se é sua. Você olha o valor. Não é assim? Pode ser que alguém jogou do vizinho lá sem querer, mas você nem olha se é seu. É perigoso pagar o do outro sem olhar. Mas aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, meu olho foi aonde, seu Isaías? No valor. Aí na hora que foi o olho no valor, apareceu lá 0,00. Preocupação desnecessária. Aí eu assustei, falei: como assim, né? Aí eu comecei a ler a conta, falei: deixa eu ver se é minha mesmo. Aí eu li o nome e falei: minha mesmo. É, realmente, eu moro neste endereço. Aí eu comecei a ler todo aquele boleto. Aí estava escrito lá assim: você tem um crédito de tanto, porque você pagou a mesma conta 2 vezes. Você está vendo como é que é a preocupação? Você paga até a mesma conta 2 vezes, de tanto que você fica inquieto, falando: tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, tem que fazer. A vida traz muitas inquietações, mas Jesus está dizendo para nós que não adianta, são desnecessários. 4º lugar, outra fonte de grave inquietação, pior do que as coisas básicas da vida, é a falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado, iniquidade, falta de arrependimento. O profeta Isaías, por exemplo, vai dizer em Isaías 57:20, que os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar. E ele continua dizendo: cujas águas lançam de si lama e lodo. Vamos tentar traduzir o que Isaías está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: os perversos, os pecadores que não se arrependem, são pessoas cuja corrupção não foi mortificada. Aí, para a gente tentar entender isso mais, sobre essa inquietação, ele diz assim: é gente de consciência não apaziguada.
A consciência dele não o deixa descansar, porque ele não se arrependeu, ele não se entregou, ele não se colocou diante de Deus. Então, essa pessoa, é o que Isaías está dizendo, ele vive debaixo da culpa, debaixo de uma ira, que não permite ele desfrutar da vida. Então, ele sempre será inquieto. Ele vai viver essa inquietude sem paz. Aí se você continua em Isaías 59, versículo 2, Isaías vai dizer, o problema é que as vossas iniquidades estão causando separação entre vós e o vosso Deus. Uma pessoa entregue à iniquidade, entregue ao pecado, que não se arrepende, que continua nos mesmos erros, não terá paz. Não encontrará paz enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver mudança de vida. Aquilo vai te perturbar. E perturba de tal forma que se torna um transtorno para a sua vida. De modo que quando você vem à igreja, parece que o assunto que é pregado é só sobre o pecado que você não larga. Toda vez, pode ser qualquer pastor que estiver pregando, parece que está falando sempre daquele assunto. É o transtorno que vem da culpa, da ira, do pecado não arrependido, não confessado. E repare só que traz transtorno, inclusive emocional. Quando você olha, por exemplo, para o rei Davi, depois que ele tinha adulterado, e ainda não tinha se arrependido, ou estava se arrependendo, Salmo 32, versículo 4, ele escreve dizendo o seguinte, olha, de dia e de noite, senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças, como a seca faz com um pequeno riacho, ou os meus ossos pareciam envelhecer, eu parecia gemer, eu parecia sentir na própria carne. Tal é a falta de paz e a inquietação que o pecado não confessado traz para a nossa vida. Se você não se arrepender, se você não largar o pecado, seja ele de qual grau for, de que sentido for, em qual área for da sua vida, você ficará inquieto e não terá paz. Então, a inquietação que eu estou citando aqui, é a inquietação que Deus provoca para que você possa retornar à obediência. Então, enquanto você não volta à obediência, você ficará sem paz, sem prazer na vida, sem prazer em sentir que está perto de Deus, porque você precisa largar o pecado. Isaías 57, versículo 21, está dizendo assim, os ímpios não têm paz, e não haverá paz para aqueles que andam em pecado. Então, se você tem andado em pecado, você precisa buscar urgentemente o perdão de Deus. Confessar seu pecado, confessar suas mazelas, seus erros, pedir a Deus forças para largar o pecado, dizer diante de Deus o que você tem feito e tomar decisões acertadas. Sem santidade não tem céu, não tem como entrar no céu, não tem como viver perto de Deus. Então você ficará inquieto, e essa inquietude vai te perseguir. Há casos, mudando de assunto, em quinto lugar, que a inquietação é uma virtude. E quem dera se toda a nossa inquietação fosse através das virtudes. Por exemplo, a inquietação provocada pelo sofrimento alheio revela um bom espírito de um cristão. A inquietação por causa de desvios morais e pecados de membros da nossa família, de membros da nossa igreja, é uma boa inquietação. A inquietação com a frieza da igreja, ou com a sua frieza espiritual, ou com o seu afastamento de Deus. A inquietação com os brancos
ou com os campos brancos da ceifa. A inquietação que surge pelos povos não alcançados. A inquietação que surge pela evangelização do mundo. A inquietação e o desejo pelas boas obras. A inquietação que vem por causa dos escândalos que estão rolando por aí, que sujam e mancham o nome de Deus, ou a igreja de Deus. A inquietação com a decadência do mundo ao nosso redor. A inquietação que vem de um desejo real de agradar a Deus é uma inquietação virtuosa, boa. Aquela inquietação que te leva a ir até o seu irmão e dizer para ele que ele precisa mudar, que ele precisa colocar a vida em ordem, que ele precisa andar com Deus. A inquietação que chama as pessoas ao arrependimento. Essa é uma ótima inquietação. E essas são inquietações tão nobres que o próprio Cristo participa delas. Isaías 62, verso 1, vai dizer para nós: por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua salvação como uma tocha acesa. Essa é uma inquietação boa. A inquietação que te perturba, tanto que você então vai orar, que você bate seu joelho no chão. A inquietação que rouba o seu sono à noite, e de repente, em vez de você ir para a televisão, em vez de você pegar o celular, você bate o joelho no chão e ora. Aquele sonho ou pesadelo inquietante, que te faz acordar no meio da noite, aos prantos ou assustado, e te leva a dobrar os joelhos e orar pela pessoa daquele pesadelo, ou por você mesmo. Essa é uma boa inquietação. Mas o melhor remédio para as nossas inquietações frequentes, para aquilo que rouba a nossa paz frequentemente, está aqui no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o melhor remédio para a inquietação. Deve haver dentro de nós, meus irmãos, um esforço para acabar com toda inquietação, até aquela que é virtuosa. Deve haver um esforço na nossa alma para aquietar-nos diante de um Deus que é exaltado, diante de um Deus que cuida de tudo, que é soberano, diante de um tempo em que vivemos de tantas perturbações, de todos os tipos, principalmente por causa de uma doença, nós precisamos nos esforçar para nos lembrar que existe um Deus que continua soberanamente governando todas as coisas, cuidando de todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Para Deus não existe nenhum tipo de palavra dizendo assim: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Não, é Deus acima de todos, e Deus acima de tudo, e Deus governando tudo. Tem esse negócio de Brasil em lugar nenhum. É Deus acima de todos. É Deus sobre tudo. É Deus comandando todas as coisas. Não tem você, não tem eu acima de nada. Todos estamos abaixo de Deus, e Ele continua governando sobre todas as coisas. E o governo de Deus é um governo sábio, é um governo positivo, é um governo de autoridade e poder, e Ele não se retirou. Por isso, o salmista está dizendo, e Deus está dizendo para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se por entender quem eu sou, por entender sobre o meu governo. Como diz o Senhor para Moisés diante do Mar Vermelho, quando o povo estava tão agitado diante daquele mar, e o exército de Faraó vinha.
E quando o perigo está se aproximando, tudo que você quer é um lugar para fugir, para se esconder, para se proteger. Sabe o que Deus disse? Aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vos faz. Aquieta. Porque Deus é o que livra. Deus é o que nos salva. Deus é o que traz livramento. Assim, como também disse o salmista, e a gente precisa aprender no Salmo 131, versículo 2, assim como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. A gente precisa aprender a aquietar-se nos braços de Deus. O que tem trazido inquietude para a sua vida? Inquietação. Onde está a fonte da falta de paz no seu coração? O que é que realmente está trazendo inquietude para você nesses dias? Você precisa perguntar isso para o seu coração. Quando você olha o mundo ao seu redor, você consegue sentir paz olhando para esse mundo? Olhando para os médicos, olhando para os supostos ou esforços pela vacina, você está conseguindo sentir paz? Ao olhar para o sucesso que você tem, ou que você vai conquistando, você está conseguindo sentir paz? Quando você olha para as suas realizações, filhos, casamento, viagens, passeios, você está conseguindo sentir paz nessas coisas? Você talvez imagine assim, se eu conseguir realizar meu grande sonho, enfim terei paz. Ah, se eu conseguir mudar de país, eu terei paz. Mas as Escrituras dizem que a gente só tem paz em Jesus. Só encontra paz em Cristo. O mundo ao nosso redor não traz paz. Às vezes as boas notícias enchem o nosso coração com certo tipo de alegria, mas ainda assim não trazem paz. Só em Jesus a gente pode encontrar quietude, paz verdadeira. Ore a Deus enquanto nós ouvimos uma canção que fala justamente desse Cristo que traz a paz para nós. Ore a Deus, coloque diante de Deus aquilo que tem trazido inquietude para você, o que não te deixa descansar, e resolva firmemente colocar tudo diante de Deus aqui nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero me aquietar, como aquela criança desmamada se aquieta nos braços de uma mãe. Eu quero me aquietar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus. Vamos então ouvir essa canção. Vida
você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Pai Santo, Tu és Deus tão bom, Pai. Obrigado porque nós temos no Senhor Jesus Cristo e podemos buscar nele a nossa paz verdadeira. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos, ó Deus, essa verdadeira paz em um mundo de caos. Aquietarmos, ó Deus, por saber que o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que desde a eternidade tem cuidado das nossas vidas. Honrado, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e bendito Pai, as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando ricamente sua vida. Obrigado àqueles que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos aqui. E obrigado a você que nos acompanhou à distância. Deus o abençoe também aí na sua casa. Só em Jesus a paz real você vai